Pessoal, com mais episódio aqui do Acredcast, hoje com convidados que, além de serem referências no trabalho que eles realizam, considero amigos pessoais, tenho um grande carinho por ambos. Então, vamos falar um pouco de novo sobre dor e tratamento de dor e coisas que permeiam essa temática. Então, hoje estamos aqui com o Dr. Daniel Rubio e Érica, mas eles vão apresentar mais, falar mais sobre eles mesmos e estamos aqui então para bater um papo hoje. Dr. Daniel, se apresenta para o pessoal então, por favor. Tá bem. Eu sou Daniel Rubio, eu sou médico fisiatra, trabalho com pacientes com doenças neurológicas e pacientes com dor crônica. Simples ele, modesto, né? Quem vê acha que não tem, né? Toda uma bagagem, super humilde, super Quanto modesto. tempo na reabilitação, Quanto Dr. Daniel? Pois é. E você, Érica? Eu sou Érica Teixeira, terapeuta ocupacional. Eu trabalho na reabilitação física há 25 anos. Trabalho com a reabilitação neurológica e também com casos de dor, né? Como Ler, Dort e esses pacientes que têm alguma questão no dia a dia, nas suas atividades em relação à dor, postura. E sou coordenadora do IET e faço parte aqui do grupo, né, do Acreditando, do Centro Integrado, que é uma honra. E que é um presente pra gente, né? Vocês fazerem parte hoje do Centro Integrado. Que depois de tantos anos a gente desenvolvendo um trabalho em parceria, estreitando comunicações, hoje a gente poder estar todo mundo no mesmo espaço, atuando no mesmo espaço, pra gente é um presente, né? Assim, eu acho que contar com vocês todos os dias aqui para as discussões e para os clientes, né? Isso fez muita diferença pra gente, né? Assim, então, esse novo formato pra gente de trabalho que antes era muito pelo telefone, as nossas discussões, agora no campo do pessoal, né? Acho que isso mudou bastante, assim, pra gente, né? Eu acho que uma coisa legal que vale falar, assim, que nós três aqui somos apaixonados pela neuro, mas em especial temos uma paixão em comum, que é o estudo da lesão medular, né? Então, acho que a gente se encontrou muito nesse contexto também ao longo dos anos, né, da nossa vida profissional. Eu encontrei, né, vocês e aprendi muito com vocês pela paixão em comum que a gente tem no trabalho e no estudo com lesões neurológicas, mas em especial com a lesão medular, que sempre foi, eu acho que a especialidade dos três, né? Então, eu acho que é algo de muito tempo, né? Essa paixão, assim, dos três. E foi por onde, acho que a gente se encontrou e se conheceu, foi pela lesão medular. Trabalho. E muito de clientes em comum, né? Sim, que a gente tinha muitos pacientes, muitos clientes em comum, discutindo caso, indicando, né? Isso, né? A distância, como você falou, por telefone, às vezes avaliando junto, às vezes trocando junto, mas que agora está mais próximo. Isso acho que está fazendo uma diferença na nossa atuação, né? E querendo ou não, eu venho né? Tem já 13 anos que eu estou fora de centro de reabilitação e tendo mais o atendimento na vida privada, né, no particular, e que esse conceito, essa história, ela vem de um processo que a gente aprendeu e trouxe, né, dentro das instituições, né, dessa coisa multidisciplinar e de troca, e é muito legal a gente estar agora num centro, né, com essa característica que não é uma instituição, mas é um centro que traz essa troca, essa interação. Tem essa referência do multi, tem esse raciocínio, né, esse conceito de uma atuação multi, mas sem amarras em protocolos que às vezes são necessários em alguns tipos de instituição, né? Assim, pelos formatos das instituições. Né? Então, acho que nós três temos formação e origem no multidisciplinar. Acho que isso faz muita diferença, né? Assim, a gente já aprendeu como atuar com os outros colegas de profissão. Não foi... Isso não apareceu pra gente em outro momento ao longo da vida, né? E como que essa troca... Né, desde que eu me formei, eu fui para a instituição, né, e fiquei lá 11 anos, 10 anos, e você teve esse aprendizado, mas ele sempre foi, eu tentei sempre pôr isso na minha prática clínica, fora da instituição, no sentido dessa troca, e acho que foi aí que a gente acabou se conhecendo. A gente Dr. fazia Daniel já conhecia multifora, das né, instituições. O multifora é muito legal, né? E os pacientes que são assistidos por essa equipe multifora também gostam muito dessa troca, né, dessa ideia. E tá aqui agora no mesmo lugar fazendo isso é muito melhor, né? Acho que facilita bem a vida
na troca, e acho que para o acolhimento do paciente, para ele entender que essa estrutura de todo mundo junto faz a diferença. É um olhar conjunto, né? E assim, a gente vai, acho que ao longo de muitos momentos, a gente vai ter tempo para abordar outras temáticas que são pertinentes ao nosso público, ao trabalho que a gente realiza aqui. Hoje, em especial, a gente vai falar de dor, mas assim, não tem como a gente trabalhar com a dor, lidar com a queixa de dor, se não for um olhar multi, né? Se a gente realmente não tiver essa integração entre os profissionais e o cliente ou a pessoa com a queixa de dor, para a gente conseguir bons resultados, né? E aí, pensando nisso, eu queria entender um pouco como que isso acontece na rotina profissional de vocês. Então, eu ia perguntar para o Dr. Daniel, como que a queixa de dor, ela normalmente aparece para o fisiatra, né? E dentro da população que a gente trabalha, então, de pessoas com lesões neurológicas, mobilidade reduzida, qual você acha que são as principais queixas de dor no seu dia a dia, assim, com as quais você tem que, né, lidar todos os dias, assim, com uma certa frequência? O que eu acho que é interessante da gente comentar essa coisa de entender, né, a dor como uma especialidade ou um problema de saúde é uma coisa relativamente recente na história da saúde, né? Porque era uma coisa, esperado que você, quando esteja doente, tenha algum tipo de dor. Né? Era meio que secundário, exatamente, né? E era isso, você tem que aguentar. Então, esse conceito de entender como um sinal vital, tudo bem, já tem alguns anos, mas é uma coisa na história da saúde relativamente recente. Então, e entender os mecanismos, os tratamentos, a dor como um sinal que tem múltiplas facetas também é uma coisa relativamente recente. A dor é uma sensação que está presente na vida da gente o tempo todo, que foi colocada no nosso organismo como um mecanismo de defesa, mas que em alguns momentos pode ser uma doença, pode ser uma coisa não positiva. Ela pode proteger a gente de pisar num espinho e furar o pé todo, mas em alguns momentos esse sinal doloroso passa a ser a própria doença, né? Então essa aqui é... E altamente limitante, né? Exatamente. Então, e aí tem um monte de dimensões em relação a isso, né? O que ela provoca na gente, o que a gente sente em relação à dor. Então, estar mais atento à dor é muito importante. Mas o que a gente vem vendo, né? Porque tudo isso acaba se transformando, é o viés do que todo mundo tem dor em várias condições clínicas. Então não tem ao contrário do que estão falando, né? Tem especialidade em dor, área de atuação em dor na medicina hoje. Mas assim, não dá para você ser profissional de qualquer área de saúde e não cuidar de quem sofre de dor, né? Então existe, claro, as coisas mais complexas, que vai precisar do especialista, mas não dá para você se abster de saber tratar dor ou se importar com dor se você for um profissional de saúde. Lógico. Porque isso vai permear tantas causas e patologias. Exatamente. Então, acho que isso é importante de entender. A fisiatria, como acaba sendo um profissional, uma especialidade médica que é relativamente nova no Brasil, teve uma expansão mais nos últimos anos, né? Ainda a gente tem poucos profissionais, pouca gente conhece. A realidade do dia a dia da gente é cuidar dos casos que já passaram por Deus e todo mundo, né? Então, a gente acaba sendo a segunda, terceira opinião, às vezes as pessoas vêm para casos mais crônicos, tal. Não que você não lide eventualmente com aquelas pessoas que já conhecem, te procuram em casos mais agudos, mas a realidade, acho que da maioria dos fisiatras, da minha, é cuidar de casos de dor mais complicada e mais persistente, né? Assim, o caso de dor recorrente, o caso de dor mais persistente. Então, acho que essa existe alguma coisa que também vem se desenvolvendo nos últimos anos, que é super importante, que é entender o porquê você está fazendo as coisas, né? Então, a gente cuida de condições crônicas, que são condições que também levam à dor. Então, isso é uma coisa que também se desenvolveu recentemente, eu estou dizendo assim, nos últimos 10, 20 anos, da linha de cuidado, que todo mundo hoje fala, é um jargão que todo mundo usa, mas é isso. As pessoas como nós, né, temos fases na vida da gente. E a história da doença ou daquela condição clínica também tem história. Você não é a mesma pessoa né, quando você tem 1 ano de doença, 2 anos, 10 anos. Então, entender esse processo todo, o que você vai fazer em cada uma das fases. E aí, uma outra coisa que ele está falando, né, dessa coisa da equipe multi, às vezes fora de instituição, que para existir, às vezes,
exige um monte de regras para, né? Quando você está trabalhando isso, e isso vem entrando na conta, né, da saúde, por incrível que pareça, né? O paciente vem entrando na conta, né? A pessoa vem entrando na conta muito recentemente também. Então, apesar da gente não fazer medicina veterinária, né? As pessoas falam de humanização, né? Que é uma coisa super esquisita. A gente cuida de gente, como né? que a gente cuida de humanos e a gente tem que lembrar as pessoas da humanização, né? Então, deveria ser o óbvio, né? Mas é tanta coisa que deveria ser óbvio. Mas o lance da humanização, que vem muito com o histórico de tratamento da dor, ou valorização da dor, vem dentro das coisas de humanizar, é botar o paciente na conta, né? Que é isso, você tem que levar em conta o que é. Então, esse arco, né, do desenvolvimento do paciente, em que fase que ele está, quem que ele é, o que ele quer para aquele momento. O contexto dele de vida, então, assim, o que funciona para ele. Exatamente, quando né? você tem uma condição nova, você teve uma condição de instalação aguda, teve um AVC, teve um acidente, aquilo é temporário, em que fase que ele está lá no comecinho vai ser diferente quando ele já tiver muitos anos da... Então, e as pessoas são diferentes, e as pessoas se transformam o tempo todo. Então é isso, a gente tem com as coisas como todas estáveis. Então, quando você tira essas amarras e tem essa liberdade de negociar, ou de escolher, ou de direcionar o paciente para onde ele quer ir, né, e para onde a gente pode ir, né, porque também tem esse limite, ainda mais quando você está falando de casos que são crônicos e complexos, você tem que conversar com vários olhares, né? Então, o tratamento da dor tem isso, ele tem uma dimensão complexa, porque para mim a dor é diferente da sua, né? Não é algo concreto e objetivo, né? O tratamento da dor não é algo que você consegue colocar... Tem coisas que são invisíveis, depende da experiência que eu tive, depende do valor cultural que tem isso dentro da minha família. Ah, menino não pode chorar, não pode demonstrar que está com dor. Significa dor dizer, naquele momento da sua vida. Exatamente. Né? Então, quando a gente vai falar de lesão medular, né, vai falar das dores neurológicas, são muito comuns nos pacientes com lesão medular, é uma experiência dolorosa que só tem quem teve lesão neurológica. Ninguém consegue descrever o que é uma dor de origem neurológica, as dores neuropáticas, se você não viveu isso. Né? Então, assim, para você explicar quando vai da dor, né, falar de dor, se é uma dor de origem somática, de dor nociceptiva, é aquela que a gente sente, que todo mundo experimenta, a dor da pancada, a dor da musculação, a dor do machucado, do corte. A dor neuropática é uma dor diferentona. Tem uma lesão neurológica que sabe o que... E ainda assim, as descrições são muito diversas, né? Tanto é que às vezes você entrevista o paciente, o senhor tem dor? Tá, não tem dor nenhuma. Vai estar acabando com você. Você fala assim, então eu tenho uma queimação na minha perna, porque ele não reconhece. Ele escorre, ele desce até o pé. Aquilo não é dor, porque é uma sensação desagradável que a gente define como dor, mas ele não sabia que aquilo era dor, né? Então, tem todos esses mistérios. Antes, né? Exatamente. E em pacientes complexos, né, principalmente os pacientes neurológicos, você às vezes mistura as duas coisas, as dores somáticas, as dores neuropáticas. Então, é bem complexo, né? Então, porque você tem que ver todas essas dimensões, né? Da dor em si, dos mecanismos internos que você vai, através do tratamento, suprimir aquela dor que está acontecendo até o limite do que você vai fazer, tratar do que desencadeia, né? E tratar de como você se relaciona com a dor, né? Então, são muitas dimensões para você tratar. A relação do indivíduo com a dor é uma coisa que faz, assim, é impressionante como ela pode tornar a dor algo altamente limitante, ou a dor pode ser mais um fator na rotina daquela pessoa, né? Tem um exemplo bom para entender, né? Assim, isso. Você pode ter estímulos dolorosos em contextos diferentes, eles vão ter significados completamente diferentes. A própria dor do parto, né? Exatamente. É que você esquece depois tem filho de novo, né? Mas porque a descrição das mulheres, eu não tive filho em parto normal, mas assim, a descrição das mulheres é que é uma dor absurda e tal, não sei o quê, mas depois você esquece. Exatamente, é um ótimo exemplo. O momento seguinte é incrível. Mas assim, você tá estressado, né? Você torce o pé fugindo de um ladrão e torce o pé porque você estava dançando. Talvez isso tenha você foi fazer uma tatuagem, muda a história. Você tem um sonho na sua vida de fazer uma tatuagem e chegou aquele momento. É uma dor que tem um outro significado, então, né? Isso tudo
quer dizer, tem todas as particularidades que a gente tem que entender, então por isso que principalmente para essas coisas mais persistentes, aquelas dores mais difíceis de tratar, precisa de um monte de gente dar a mão e fazer junto, e às vezes de um monte de jeito diferente, porque tem um monte, mesmo do ponto de vista de como isso é representado no cérebro, um monte de área do cérebro está envolvida. Então, um monte de coisa que tem que se fazer diferente. Não é uma abordagem protocolada, né? É uma abordagem individualizada, personalizada, para entender esse sujeito, o contexto dele, e olhar o que o levou até esse quadro, né? E não, é difícil, às vezes, a gente passar para o nosso cliente, né? Assim, que muitas vezes a causa física da dor, ela já ficou para trás e muitas vezes já foi resolvida, né? Não tá mais ali. Mas e por que aquela dor continua existindo? Por que a representação daquela sensação de dor, ela continua ali? E como a gente aborda uma coisa que não tem mais uma ligação direta com uma causa física? Porque quando tem uma causa física, então vamos pensar no tratamento, ali, né? assim e tal. Mas ok, essa causa física ela não existe mais, mas por que minha dor tá aqui? Então, parece um abismo, né? Mas então o que eu faço com isso agora, se não tem mais uma causa física? E aí tem uma necessidade da pessoa com dor de sempre tá buscando uma causa física para aquilo, né? E o fato de não existir mais a causa física não significa que a dor não é real. Porque também, às vezes, eu não sei se acontece isso com vocês, mas quando eu vou conversar com alguém sobre isso, a sensação é que como se você estivesse desvalorizando a queixa da pessoa. E não é isso, pelo contrário. Não é porque não existe mais uma causa física direta que aquela dor ela não existe, ela não é limitante, ela não é real. Né? A gente não está dizendo que é uma criação da cabeça da pessoa. Não, essa sua queixa ela é real. Ela está aí, ela está acontecendo. É só a abordagem que talvez seja um pouco diferente, né, de tratamento. E por isso que eu acho que o trabalho multi, né, nesse sentido, e olhar também a questão, né, do contexto, olhar o emocional, e eu acho que na terapia ocupacional a gente olha muito quais são as áreas de desempenho dessa pessoa, que são as atividades de vida diária, as instrumentais do seu entorno, do seu trabalho, do seu lazer, do seu brincar, da sua participação. Como que eu olho isso e o que isso... A dor altera todas essas funções, que aí é uma abordagem da terapia ocupacional, né? Como que a gente impactando na participação, né, social. Isso. E o que está acontecendo, né, que está impactando? Porque a dor, ela tem um lado de minar muito a energia da gente, né? De o que eu vou fazer se eu nem me movo direito, ou se tudo que eu vou fazer eu sinto dor. Isso vai tirando a sua vontade, né, de fazer as coisas, de participar das suas atividades do dia a dia. Você não tem mais esse desejo, né? E por isso, acho que na TO a gente tem esse enfoque de olhar essas atividades, olhar o contexto, olhar o momento do indivíduo, qual é a história dele, para entender por que chegou nesse momento, para que você consiga atuar e chegar numa equação em equipe e olhando realmente o sujeito e a sua necessidade para que a gente consiga ter uma atuação eficiente, né, eficaz aí para conseguir retomar essas pessoas no dia a dia. Então não adianta a TO só olhar, por que você não faz tal coisa? Porque eu não consigo, porque eu abaixo, porque eu levanto, dentro dói. E aí a gente analisa isso e atua para como ele pode fazer isso ou adaptar essa atividade. Mas se é uma dor realmente que precisa da medicação, que precisa de um outro tratamento, que precisa do terapeuta, né, do psicoterapeuta, da fisioterapia, todos juntos podem ajudar, né, esse sujeito, mas não pode olhar isso realmente sem olhar o todo, e eu acho que a gente tem que valorizar a queixa, não hipervalorizar a queixa, mas ouvir o cliente, ouvir o sujeito. E o que essa queixa representa para essa pessoa, né? Não é que a gente está hipervalorizando, mas é importante a gente entender o que essa queixa representa para essa pessoa, tentar conversar com ela sobre isso, entrar no contexto dela e no cenário, mas de uma forma que ela entenda que a gente também vai ter que atuar com uma educação em dor, né? E que isso compete, eu acho que a todos os profissionais da saúde, tem uma coisa curiosa, assim, tem uma técnica, né, de anamnese, de tirar a história dos pacientes, que eles falam narrativa, que em vez de você fazer a entrevista direcionada, você deixa a descrição livre, deixa o paciente falar, né, e vai ouvindo. E às vezes para esses pacientes que chegam com um histórico muito longo, né, ou de várias passagens de tratamento, é interessante. E quando o paciente tem dor, é super comum, quando ele vai descrevendo, né, as coisas que estão acontecendo com ele, e
chega uma hora meio terapeuticamente, né, ele começa a contar outras coisas que estão relacionadas, é difícil que ele não descreva uma coisa muito importante que é causadora ou tem uma influência muito grande no causa de dor. Muitas vezes a pessoa nem percebeu, exatamente, né? Aí você fala assim, engraçado, esse paciente dorme 4 horas por dia, vive num estresse danado, né? E como ele não está percebendo que o corpo dele que está pedindo socorro, né? Que essa dor tem uma relação direta com essa rotina, então né? E às vezes a pessoa não se percebe, né? Você fala, poxa, mas com toda essa carga, né, que ele está colocando em cima dele mesmo e submetendo, né, um estresse físico, né, que pode ter sido constante, e às vezes a pessoa não percebe, porque é isso, né, também esse reconhecimento do teu limite, faz parte e das tuas necessidades, de outras né? coisas que podem desencadear uma queixa de dor, porque eu acho que também da mesma forma que a área da saúde ela está mudando na compreensão da dor, e nós estamos entendendo mais sobre isso. Imagina a pessoa que sente dor, né? Não que todos nós sentimos dor, mas assim, a pessoa que não é da área da saúde que sente dor, uma vida inteira, é uma relação, dor meio que parece que a gente é ensinado que é uma relação de causa e consequência, sim, mas muito física, né? A gente não entende a dor em outros aspectos. A gente, uma vida inteira ensinando, aí você bateu, tá doendo. Aí se tá doendo é porque você machucou de alguma forma, né? E aí você mostrar para essa pessoa que tem outras coisas, uma rotina do dia a dia, uma posição do trabalho. Uma questão muito isso dentro da rotina, né? Como que é a sua rotina? Então, quando ele vai descrever a rotina que a gente pede como uma análise, né, dentro das ocupações, é uma rotina geralmente de mega sobrecarga, de que não tem momentos de lazer, de prazer, é de só obrigação, não tem momento de descanso. Aí eu não durmo, eu não melhoro, aí eu não faço um exercício físico. São vários pontos nessa rotina analisada que você percebe que muitas vezes fica difícil de solucionar se não houver primeiro uma consciência da pessoa, né? E na TO a gente tem formas de atuar, até assim, quais são os seus papéis no seu dia a dia, que isso está constante, o que você às vezes gostaria de fazer que você não está fazendo, então o que você projeta para o seu futuro de atividade, o que você já está plantando hoje para chegar lá. Então tem muitas formas da nossa análise dentro da ocupação que ajuda a enxergar e quando você faz essa ficha, e eu posso dizer assim que eu já vivi isso, eu fui fazer uma ficha num curso com um colega e quando eu olhei a ficha no final, eu falei, caramba, que é isso? Eu, terapeuta ocupacional, ensinando o paciente, eu olhei e falei, meu Deus, eu só trabalho. Mas olha aqui, eu tô falando do avesso, né? Assim, então, assim, aquilo foi o primeiro para mim, assim, eu faço isso com o paciente, mas quando foi feito comigo num curso, eu vi, nossa, a minha rotina é insana. Tipo assim, então vamos ver como que... Então, eu acho que falando nesse lugar da vivência no curso e sabendo isso começou a fazer umas transformações na minha... A consciência, né? Que quando você faz a terapia... Traz a consciência para aquilo, para aquele contexto. Mas não foi inteiro, um combinado, não foi um pensado. Você tem que... É a mesma coisa que a gente vê na reabilitação. Você fala assim, o paciente faz físico, tal dia, aí você fala, você faz tudo isso e será que isso não é muito? Aí ele fala, não. Aí você pega e põe numa planilha e mostra. Quando você mostra, ele fala... Que loucura é essa? Então, eu ia aproveitar... É o mesmo sentido, né? O teu discurso para puxar exatamente esse gancho. Porque, assim, dentro da reabilitação da pessoa com uma lesão neurológica, é o discurso tem que ser intensivo, tem que ser intensivo, tem que ser intensivo. O que é esse intensivo? Até porque esse intensivo, dependendo, ele pode ser um prejuízo. Ele não pode ser... Ele deixa de ser benéfico. Porque se nessa mesma programação, a gente não programa de forma consciente junto com o cliente qual vai ser o seu dia de pausa, quando vai ser seu descanso, quando vai ser o seu intervalo, você tem algum lazer, você tem algum hobby nesse meio do caminho, a gente está sendo contraproducente, assim, né? A gente está proporcionando um programa
que vai chegar em algum momento que vai ser mais estressante do que benéfico. Eu acho que às vezes os profissionais se perdem nesse discurso da intensidade, sabe? Ou às vezes ele nem tá pronto para essa intensidade. Então o paciente que teve, né, um AVC ou uma lesão medular recente, ele não tem condições clínicas, físicas, energia ainda, ele tá passando... Emocionais, tá compreendendo que é a própria lesão, o processo, pra fazer essa o que vem pela sobrecarga, frente. É totalmente você pegar alguém que já tem mais tempo de lesão, que já compreendeu, já entende da lesão, já entende para onde vai, onde tá, já passou por um programa inicial, e aí sim você trabalhar, né? Porque é isso, o que é intensidade para um, o que é intensidade para outro. Às vezes, para mim, 1 hora é intenso. Né? E para o outro pode ser 3 horas do tranquilo, dia, tudo bem. Exatamente. E qual é a história dele, né? O que ele traz na questão física, de se a pessoa era sedentária, era uma pessoa ativa. Isso muda também. Na reabilitação a gente vê essa diferença. Uma coisa interessante que você falou, que acho que é bom deixar, é assim, o quanto que a queixa de dor pode ser invisível, né? Então é isso, quer dizer, se você tem uma ferida aberta, você consegue entender e imaginar. Ela tá ali, né? Mas quando você tem uma dor e você não tem um sinal óbvio, então as pessoas têm que entender isso, que assim, a gente tem mecanismos internos de suprimir a dor. Né? Então, por exemplo, eu posso andar descalço num monte de pedrinhas, se tiver um leão correndo atrás de mim, eu não vou nem lembrar. Vai doer depois, ou quando você tem um estresse. Uma hierarquia de prioridades, a dor está em último lugar. Exatamente. Né? Então, agora, quando esse sistema falha, então, às vezes, de sentir muita dor, eu tenho um estímulo periférico muito tempo, persistente, o nosso sistema interno de suprimir a dor fica bagunçado e deixa de funcionar bem. Fica defeituoso e é invisível, né? É isso, eu não tenho mais a ferida ali aberta, mas o meu mecanismo de controlar a dor não está funcionando mais bem. E aí eu preciso de vários recursos para tentar deixar ele o mais normal possível, o mais perto do normal possível. Isso vai depender de cada um. E juntando com isso, quer dizer, o jeito que o meu corpo reage à dor, mesmo do ponto de vista dos neurotransmissores que vão lá ligar no nervo, a minha produção do receptor que gruda lá a substância e dá a sensação de dor é diferente de uma pessoa para outra. Então tem todas essas particularidades, né, que tem que ser levadas em conta. Então a gente tem essa coisa é natural, né, ainda mais a gente às vezes trabalha em ginásio, né? Os pacientes se comparam, mas as respostas são muito particulares. E a dor é isso, a dor pode ser invisível. Pode ter um paciente que está morrendo de dor e nem demonstrar tanto. Então tem que, assim, a coisa de ouvir, né? Mas não se convencer de que ele vai te convencer de que ele não pode se mexer, né? E até essa coisa da relação com o movimento, né? Os principais mecanismos de tratamento da dor envolvem movimento. E isso a gente discutiu em um dos episódios aqui, que isso foi um outro divisor de águas, né, dentro da área do tratamento da dor. Porque antigamente era, você tem dor, não, repouso. Né? E agora não. Se a gente não tem movimento, lógico que coerente, adequado, bem prescrito, você não tem uma melhora do quadro de dor. Você pode até repousar. Depois que você acabar de repousar, tem uma coisa mais... Aí, qual é a graduação disso também, né? Você vai voltar, você não vai voltar com uma sobrecarga. Você vai começando uma dose diária para você chegar lá de volta onde é que você parou desse momento mágico, que você vai descansar 15 dias, você vai voltar à rotina de antes e a dor foi embora, acabou. E uma das partes é você reconhecer os seus mecanismos de defesa das crises ou do que piora a sua dor. Que outra, se reconhecer. Então, tem uma coisa assim, tipo... e a gente faz um monte de correção, né? Da postura, de como dorme, de como trabalha. A TO vai olhar todo o físico, vai olhar todo esse ambiente. E assim, tem gente que tem que corrigir tudo, tem gente que faz tudo torto e não sente dor nenhuma, né? Então, assim, tem assim, eu, por exemplo, vou viajar no hotel, já fico travesseiro, já me pego o pescoço e não sei o quê. A minha mulher dorme na gaveta, eu brinco. Você joga ela na gaveta, ela dorme, não sente dor nenhuma. Dorme toda torta, não sente dor nenhuma. Então, assim, essas particularidades... Criança, né? Criança dorme em qualquer posição 12 horas e acorda ótimo, pulando incrível, né? Exatamente. Então, assim, essa coisa de como que você resiste e como que um corpo que tem um sistema de supressão de dor falho vai responder a essas alterações todas que são persistentes. Então, por isso que
é um programa, né? Uhum. Isso é outra coisa que às vezes a pessoa não enxerga, porque eu falo assim, olha, agora a gente vai ter que diminuir a intensidade da sua dor com isso e aquilo. E aí depois a gente vai ter que fazer o programa depois, vai ter que te condicionar. Uhum. São fases, são etapas. Você já né, teve 30 crises de lombalgia na vida, que te deixaram sem trabalhar. Não é possível que depois que você sarar dessa, você não faça coisas para Esse é não o ter engraçado, mais. né? Isso é engraçado também. Por que a pessoa, sabendo que aquela atividade causa aquilo, ela repete aquela atividade daquela maneira? Então, pois Isso é uma coisa que a gente analisa na TO. TO. Eu falo, mas por que você está fazendo isso de novo da mesma maneira? Que é, por exemplo, levantar, né? Então, eu tô deitado, você sabe que levantar assim, nessa velocidade, sem dobrar a perna, sem girar... Você identificou que isso causa a tua dor. Por que né? você repete? Exatamente. É uma coisa que acho que os psicólogos podem explicar melhor. Não, né? e o que eu vejo muito, assim, às vezes bom, hoje a gente tem menos, né, mas da mulher que era dona de casa, Uhum. na verdade o significado da vida dela, né, às vezes você Uhum. vendo esse perfil, era fazer o serviço de casa. É o Aí cuidar, você fala assim, olha, né? a senhora tem 80 anos, né, não precisa mais lavar louça, lavar roupa, né, Fazer tudo. fazer todas essas coisas desse jeito. Mas a hora que você tira aquela coisa da rotina dela, Ela Perde Porque o daí tem um propósito. sentido, né? exatamente. Daí Então, tem um sentido dentro da TO e da questão das ocupações. Porque esse é meu Sim, papel na vida. Exatamente. Quais são os seus papéis? Você tem o papel de ser esposa, você tem o papel de Sim. ser mãe, você tem o papel de ser a cozinheira, a dona de casa. E o que aquilo significa para Isso. você, aquela atividade que E você quando faz esses significa, papéis né? vão sendo tirados, você se Sim. perde. Porque a gente está na vida exercendo papéis. É. A gente pode mudar, mas é prioridade você estar presente no contexto com um papel significativo para você e pro contexto. E Tem você- papéis que talvez não sejam tão legais pra você e você nem identificou aquilo, mas tem Isso. papéis Então, que realmente são o seu propósito, Ou que né? papéis te dão em troca alguma coisa É. que você não percebe. O que, assim, então é isso, quer dizer, não adianta você dar uma recomendação de evitação ou de modificação se a pessoa não vê sentido naquilo, né? E não vai, isso. você vai perder o sentido da vida dela, ela não vai seguir. Então você tem que ter essa pessoa. E as outras coisas, né? Que ao contrário, né? O atleta, né? Que é outro perfil. Sim, É o cara que vai lá no ginásio, quer fazer até o limite, aguenta a dor. E aí é o contrário, né? Você tem que saber, olha, você tem que tirar o pé do acelerador para não se lesionar, né? Então, essa percepção do limite de cada um, né? De quem não quer se expor nada à dor, ou de quem não quer modificar nada da rotina, que a parte educacional, né? Que tem que ser levada em conta, né? Assim. E esse processo, né, que a TO faz muito, que é a parte educacional, eu costumo ouvir, pedir para fazer, tentar falar menos e que ele sinta mais a mudança. Isso cada vez que eu acho que a gente vai ficando mais velho como profissional da reabilitação, a gente vai seguindo que falar menos e educar e ensinar o paciente. E ele, o que você percebe nisso? Observar mais. Qual que é a sua sensação? Assim ou assim? O que você sentiu melhor? Isso. Então, se é isso que é melhor, que é o correto, ele passa A entender a aquilo, entender, né? Vivenciar que é um aquilo. raciocínio mais de análise, não um raciocínio de comando. Porque Uhum. o que eu vejo cada vez mais é que quando a gente comanda e dá ordem, parece que a ordem, né? Não é ele algo, não é não é ordem. algo que vem do indivíduo, né? Não é algo não- que ele experimentou, Daí não né? transforma, Uma né? mudança, Aí não transforma. Mas sabe que o Dr. Daniel também estava falando sobre a evitação e tal, uma coisa engraçada, mas que a gente escuta com muita frequência. E batendo um papo aqui ontem com 2 atletas, a gente estava falando sobre isso. Mas daí, ok, o cadeirante tem dor no ombro, a primeira coisa que às vezes a gente escuta em quem não tem experiência em trabalhar com a gente é: olha, você precisa tocar menos a sua cadeira. Aí a gente fica com aquela cara de interrogação para o profissional. E eu vou me locomover como se eu não tocar a cadeira? Olha bem o que você está me propondo. Então, eu acho que falta também essa sensibilidade e a experiência, o olhar do profissional de entender realmente a realidade dessa pessoa. Teve um dia que eu estava discutindo com o Dr. Vinícius, que vai ter esse bate-papo aqui também, mas de uma cliente nossa que a gente fala que é a musa do Acreditando, que todo mundo conhece, que é a Dona Ivone, que é uma musicista incrível, assim, formada em música, em piano, maravilhosa,
E um dos propósitos, né? Porque ela é musa mesmo, ela é incrível. Um dos propósitos dela de vida é a música. E aí ela começou com uma dor, de repente um profissional da saúde falou, olha, infelizmente você não vai mais poder tocar piano. E aí a gente conversando sobre isso, e o doutor fez assim, isso não faz sentido nenhum na vida dela, a gente tem que fazer tudo que a gente puder pra ela seguir tocando piano a vida inteira dela, né? O que dá prazer, né? Imagina como que você vai tirar algo, né, que é o propósito da vida dessa pessoa sem pensar em outras estratégias. Não é possível que a gente não tenha outras estratégias, né? Então, acho que esse isso olhar do profissional ela continuar fazendo, vai contribuir com a melhora da dor, ao contrário. E entender o dia a dia. Algumas coisas é uma mudança completa, é uma nova adaptação. Então, se a gente passa, uma pessoa, ela passou a se deslocar na cadeira de rodas, é claro que ela vai ter uma sobrecarga de membro superior, porque o membro superior, ele não foi feito pro deslocamento. Ele não tem nem o mesmo potencial ou grupos musculares com o mesmo, né, do que os membros inferiores. Mas o que a gente pode fazer, considerando isso, para prevenir isso, para promover mais saúde para esse segmento, para preparar esse segmento por uma vida inteira propulsionando uma cadeira, por exemplo, ou fazendo transferências, ou pegando coisas acima de 90 graus. É isso que a gente tem que pensar. E não deixar essa pessoa inativa. Então vamos 100% trocar a propulsão manual por uma cadeira motorizada. Mas e o custo disso na saúde dessa pessoa, na independência? No desempenho. Balancear, né? Isso, né? Eu acho que falta no contexto que ela vive, né? Então, assim, análise... principalmente eu trabalho muito com essa questão da adequação, né? Eu chamo de processo de prescrição, de adequação. Não é realmente só fazer uma medida, entregar para o paciente. Eu tenho um trabalho que vão num acompanhamento, no mínimo de 8 passos para chegar nessa questão da prescrição e análise, para que isso não aconteça. Então, assim, o paciente quando vai, né, é um cadeirante, vai sentar, tem toda uma análise que é feita desde a patologia, da necessidade, da função, do ambiente, para que você prescreva o melhor equipamento. E essa análise no equipamento faz a prevenção futura dessa melhora da biomecânica do ombro para evitar essa sobrecarga. E tem produtos com estudos, né, artigos que falam sobre essa diferença de ângulo, de localização da roda, tudo que podem mudar a performance e manter essa prevenção, né? E não realmente para de tocar cadeira ou usa extremos, uma motorizada, né? Porque depende do contexto. Tem extremos realmente que a gente pode prescrever uma motorizada se couber na história da pessoa. Mas eu vejo sempre quando chega esses casos, né, de dor, que é cadeirante, que geralmente a postura está muito inadequada, né? Porque fui lá, eu comprei a cadeira, ninguém prescreveu, ninguém analisou. Às vezes é uma cadeira excelente, né? Não estamos falando aqui de produtos ruins. Não. Às vezes essa pessoa ela tem condição financeira, ela foi numa loja excelente, ela comprou um excelente produto, só que não é o melhor produto para ela. Para ela. E não é, ou a configuração desse produto não é o melhor para ela. E eu acho que isso cabe à análise do terapeuta especializado para fazer esse processo. Tem uma outra coisa que ontem, numa aula que eu estava à noite, a questão do treinamento, pós-aquisição do produto. Quem treina você a usar o produto? Então, a propulsão, eu vejo, o paciente chegou, acabou de pegar a cadeira, ele faz assim, esse toque curto. Isso, ao longo do tempo, vai ter problema. Então, assim, eu tenho que treinar ele a empinar, a tocar a cadeira, a desmontar a cadeira, qual melhor... Tudo isso é analisado. E a TO tem esse papel, né? E eu faço isso na atuação. Então, quando a gente fala do processo de prescrição, que hoje até, né, a OMS, eles dão esses 8 etapas, e um deles é treinamento, é ensinar a tocar. É isso que vai fazer a prevenção, que é num foco preventivo. E não o famoso você entregar para a pessoa elefante branco, isso, né? Porque você está entregando uma coisa que ela não faz a mínima ideia de como ela usar aquilo, né? De como ela se desempenhar da melhor forma possível. Ou isso fazer a diferença no dia a dia dela, né? Isso. Então, assim, isso a gente não vê, né, na prática. Então, ou realmente ele foi lá, alguém falou que aquela almofada era boa, que ela não era. Ele foi se adaptando. Então, assim, se ele tá assim, ele põe um negócio aqui, porque ele acha que é isso. E ninguém olha o conjunto todo e dentro da patologia, né? Então, essa questão, eu vejo que atendo muito, né, nessa área de precisão e adequação desse processo, chega sempre
E às vezes é só mudar uma alturinha do encosto. Às vezes é só posicionar diferente a almofada. Então, e você que vê também a parte ambiental, né? Agora com essa coisa do recurso tecnológico, a gente fica mais fácil. Ficou muito mais fácil. Na casa do paciente, que antes era só foto, agora você pode ter um vídeo, uma coisa que ou ele se filmar, ou alguém filmar ele então, dentro do ambiente. Isso é super rico, né? Porque eu lembro que antes disso tudo que a gente ia fazer visita domiciliar, isso era uma coisa que era super legal, né? E, assim, muito centro de reabilitação estrangeiro tinha essa coisa, né? De o arquiteto ir até em casa antes do cara receber a alta para poder olhar o ambiente. Então é isso, e às vezes é isso. Na história, né, o cara estava super bem, descompensou da lombalgia, porque ele começou a fazer um curso à noite, a cadeira que ele fica é péssima. Tipo, pra gente chegar nesse negócio, tem que ir atrás. E é isso, tem que ficar buscando, analisando. E a maioria das vezes, a pessoa não identificou que vem daí. Então é isso, quer dizer, o sentido do equipamento, e quanto tempo ele vai usar, e como que ele fica em casa, né? Isso tudo... Tem que olhar, Tem que né? olhar, não pode ser só assim. E não pode ser falado, porque olha, hoje mesmo eu estava atendendo uma pessoa que é uma paciente pós-AVC e tem uma lombalgia e assim, eu sempre olhava ela e ela estava assim. Eu falava, o que será que acontece? Não é possível, ela tem uma escoliose, mas não é nesse tanto. E essa análise, todo dia eu faço pergunta, porque aquilo fica na minha cabeça, né, durante o processo de reabilitação. Um belo dia eu falei, mas você fica sentada fazendo como? Vendo televisão, fazendo isso? Aí a gente descobriu, conversando, que a televisão ficava lá. E aí ela ficava torta. Fica numa diagonal a TV. Então assim, foi mudar o lugar, a postura dela melhorou totalmente. Hoje mesmo eu falei, gente, quanto tempo para descobrir. E eu sou muito investigativa, né? Eu sou uma chapa, tudo eu pergunto, tudo... E aí eu falei, não é possível, que era um detalhe que fez toda a diferença. Então, assim, essa é outra coisa na reabilitação que você tem que olhar, e acho que na dor isso é mais ainda, que é o detalhe. O detalhe na vida de todos faz a diferença. Mas então, assim, eu acho que o profissional ele tem que parar de se limitar a um ambiente terapêutico. É claro que tem um limite do que a gente vai atuar, ou também tem a invasão na vida do outro, né? Com a permissão no contexto dele. Externo, mas assim, a gente sempre discute muito isso aqui. Do que adianta o ganho, a evolução e a melhora estar restrito ao ambiente terapêutico? O indivíduo, ele não vive aqui dentro. Ele vive no mundo lá fora. Eu acho que... Se a gente não compreende o mundo lá fora, ou se a gente não consegue fazer uma transferência do que a gente está melhorando aqui para o mundo lá fora, isso não tem sentido, não tem valia, porque do que adianta o ganho estar... né, assim, diretamente relacionado ao ambiente terapêutico. Isso não tem validade nenhuma, né? E eu me lembro de né, quando eu trabalhei na instituição, né, muitos anos atrás, eu sempre e talvez por isso que eu tenha também ido fazer mestrado em arquitetura e ver o contexto também. Eu atendi uma menina que ficava tetra 7, que ficava o tempo inteiro em casa, sozinha. E aí todo mundo treinava transferência, mas ela não conseguia, e ninguém sabia porque ela não conseguia. Aí um belo dia eu falei, né, até contra a instituição, eu fui na casa dela, porque eu falei, ninguém precisa saber que eu vou. Não é possível, tem que descobrir o que está acontecendo lá. Né? Eu cheguei lá, ela não transfere, porque a casa dela não era nada acessível, porque tinha um degrau para chegar no banheiro, porque ela nunca ia usar aquilo, e quando ela fazia isso, a espacidade... Tinha N fatores que estavam no ambiente. Várias barreiras, né? E a gente na reabilitação, fazendo, ela... Sabe assim, então assim, ela ia embora de alta. E não usava nada daquilo. Então, assim, na época nem tinha esse bando de foto, filme, vídeo que a gente tem hoje, né? Esse BBB que ajuda a gente. Essa facilidade, esse né? BBB que o próprio paciente se faz aí. Então, eu vejo que essa análise, a TO tem muito esse foco, né? De olhar esse todo... E mesmo assim a gente falha, acabei de contar um fato, né? Então, assim, é legal olhar o ambiente, não só para quem tem uma lesão neurológica, mas às vezes para o cara que... Outro dia uma fisiatra me indicou também um paciente que é um executivo de finanças, e aí vai na casa dele ver. Fui lá, e aí ele tava assim, 10 livros, um computador, uma cadeira horrorosa, ele é alto, aqui tá baixo, Não vai melhorar a dor. Não tem como não sentir dor, no caso, né? Dor.
E isso é muito legal, você vê que você fala, não, mas olha a sua altura, olha a sua perna, olha isso. Aí o cara, você vai mudando, né? E que também esse olhar não pode ser assim, só levanta a cadeira. Porque uma coisa vai dar consequência a outra, né? E aí ajustou, aí vamos fazer um projeto, então, melhorar esse ambiente. É muito legal isso, porque você vê a diferença. Parece um detalhe para muitos, né? Mas na prática faz totalmente a diferença. Então eu tenho pego muitos casos assim, de muita dor, que às vezes é um posicionamento. Quais são as principais queixas que chegam para você quando a gente fala de pessoas com lesões neurológicas, assim, que você, dentro aqui da nossa realidade, assim? Eu acho que tem uma questão da dor lombar, né, que é bastante. A Acho dor que é no universal, ombro, né? Dor lombar é universal. A dor no ombro, Dor no bastante. Trapézio, principalmente paciente lesão mais alta, né? E também que tipo de reabilitação está sendo feita nesse conjunto da cintura escapular, eu acho que isso também faz diferença. Então eu acho que é mais ombro e lombar. Né? E com você, doutor Daniel? Acho que assim, tem algumas coisas que são específicas mesmo do paciente neurológico, né? Então, para o paciente que tem a paralisia do hemicorpo, né? Os pacientes com sequela de AVC geralmente tem essa questão do ombro, que a gente tem desde lá, até antes dele começar a ter dor. Você sabe que é uma área de risco que você vai ter que ver. Os pacientes que andam, né? Ou que estão em processo de treino de marcha, isso tem que ser feito com cuidado, porque é muito comum você ter sobrecarga da região torácica ou lombar e ficar com isso dolorido. Glúteo, né? Piriforme, essa região que sobrecarrega. Compensações, né? Paciente tetraplégico, né? Quer dizer, que não tem movimento bom dos Então, essa coisa dele se segurar todo no pescoço e ficar com aqui todo travado. Exatamente. Então, acho que dos neurológicos, e é isso. Como a gente sabe que o paciente vai ter dores diferentes ao longo de todo o curso da história dele, é isso. Você sabe que lá na frente, depois de 10 anos tocando a cadeira, esse ombro vai se desgastar. O nosso, que não toca a cadeira, já desgasta. Não tem jeito, a vida é assim. Mas como ele pode prevenir? Então, isso tem que ser pensado antes de ter a queixa. Então, não dá para você passar por um processo, até nas fases mais iniciais de reabilitação, sem conscientizá-lo desse problema e preparar a cintura escapular. E o profissional tem esse olhar também, porque a gente tem diretrizes para isso hoje. Então, desde mas a prescrição você de exercício, né, até para as diretrizes de reabilitação no AVC, na lesão medular, a gente tem muitas considerações em relação ao ombro e setor escapular. E você tem que se atentar a isso. Você já tem que trabalhar um preventivo desde o início, desde o primeiro momento. Você não pode deixar para trabalhar anos depois algo que você sabe que vai ter um desgaste natural, que vai ter uma sobrecarga natural. Você mesmo não fazer nada início, com essa informação, eu né? sei, é o que eu vejo de diferença, que ainda é muito distante, que é um sonho que um dia isso melhore. Já melhorou, mas acho que tem mais a melhorar. Que nesse início do paciente, na fase aguda, que é difícil se olhar essa questão do ombro, já lá na fase aguda, da subluxação no AVC, do lesado medular, já de começar o trabalho da cintura escapular. Do manejo correto, da transferência, do posicionamento. Todos esses dados assim, iniciais, porque eu tenho trabalhos em quem estava na UTI e tenho trabalho de quem me apareceu um ano depois. Isso é um diferencial imenso, né? Alguns hospitais têm os seus centros de reabilitação que automaticamente acontece esse início. Nem todos os hospitais, por exemplo, têm terapia ocupacional atuando. Ainda é muito distante isso, né? E, assim, principalmente na lesão medular, eu acho, assim, eu fico muito triste. Eu acho que o ombro, em geral, né? Na população mais idosa, que é uma das articulações que mais vai ter queixa que é mais instável, ortopédica, né? Mas nos neurológicos, é isso, assim, tem toda essa flutuação do tônus, né? Do ombro, que vai levar a consequências, e da imobilidade, né? A gente não fica com o ombro parado, é uma ou da mobilidade inadequada, né? Exatamente. Então isso, quer dizer, fora isso, né, das transferências, umas coisas
Tem também a mobilização inadequada. Que é uma articulação difícil de trabalhar. Tem gente que não põe a mão, né? De medo, porque realmente isso, não é mas são coisas intuitivas mínimas, né? Assim, quer dizer, chega um tetraplégico, está lá deitado, né? Fica deitado em cima do ombro, que às vezes está ainda numa fase hipotônica e tal, super mal posicionado, e quando ele está no dorsal, né? Tá de barriga para cima, que vai ter algum grau, aí ele fica com o braço aqui para baixo o tempo todo. Então, assim, alguém vai ajudar a sentar, puxa pelo braço. E a articulação do ombro tem essa coisa, né? Às vezes a gente fratura o punho e fica ruim do ombro porque ele precisa de movimento. Se você não movimenta, vai dar problema. E aí, assim, a manipulação disso, que é delicada, ou mesmo isso, o posicionamento, é tão simples orientar o posicionamento, que assim, a maioria deita e deita em cima. Não, a escápula tem que deslizar, é para frente. Isso é isso, uma viradinha. Mas eu acho que na fase aguda a gente tem um problema que eu acho que é um movimento novo também dentro da área da saúde. Algumas instituições já avançaram bastante nesse sentido, que é o olhar para a motricidade, olhar para o todo, também na fase aguda, também dentro da UTI, não só para a parte clínica e respiratória. A equipe de reabilitação, né, ela também tem que ter esse olhar para a parte motora, para tudo isso, que é uma diferença quando a gente vai para outros países, que você vai olhar para o cenário da reabilitação. Esse cuidado, ele acontece desde a fase de internação. As orientações básicas da lesão, as orientações básicas sobre posicionamento, sobre mobilização, como que o próprio familiar pode fazer isso, o acompanhante, para que esse indivíduo, quando ele chega na fase ambulatorial, na fase externa de reabilitação, ele não teve nenhuma complicação, porque tudo foi já orientado, cuidado, acompanhado, pra gente chegar aqui e ele ter o melhor desempenho possível dele nessa fase. Porque isso já vem acontecendo desde a primeira fase. Né? E não perder. Porque senão o que acontece na prática, o que a gente vê muito, infelizmente, essa pessoa ao longo desse período, que o foco é só estabilizá-la clinicamente, todo o resto vai degringolando, porque não tem um cuidado com essas possíveis complicações que vão acontecer, se não tiver um cuidado, né, direcionado. E aí, quando chega para a fase de reabilitação, essa pessoa está muito longe de estar pronta para isso. Chega para a fase de reabilitação, porque na verdade a reabilitação tem que acontecer desde o começo. Mas quando sai da fase aguda, vamos dizer. Exato, e quando veio para o ambiente extra, né, fora do hospital, a pessoa não está pronta para isso. Então você tem que começar o que deveria ter sido feito lá atrás, no centro de reabilitação, no domiciliar. E aí você sempre escuta, não me falaram isso, e a gente perde, isso. Infelizmente a gente perde tempo. E né? eu acho que o mais triste de tudo, assim, é perder tempo a gente, no sentido de que a gente tinha um monte de coisa para ensinar e fazer. E a pessoa, né? E a pessoa perdeu o funcional, porque depois que ela não está bem sentada, depois que ela não está bem ajustada, esse prejuízo é muito Você grande. Vai ter que lidar com uma queixa de dor que não precisava, uma lesão que não precisava, enfim. Né? Acho que uma coisa importante a gente falar em relação a tratamento de dor é que, assim, é isso, né? Entender que a dor é uma coisa, principalmente as dores mais crônicas, são complexas. A gente tem que atuar em várias frentes, né? Mas assim, então, acho que a coisa principal é isso. Não existe tratamento de dor de qualquer, até de origem neurológica, sem movimento. Então, isso é a primeira coisa que a pessoa tem que ter. Assim, ela vai precisar se movimentar. Uma pessoa que tem dor em queimação na perna porque teve uma lesão medular, irá se beneficiar de condicionamento cardiorrespiratório para diminuir a dor. Então isso é uma coisa que parece super, não é intuitiva, né? Assim, mas que a gente tem que entender. Então faz parte do tratamento de dor você melhorar o seu condicionamento físico como um todo, né? A gente não... O tratamento de dor, não necessariamente de qualquer origem, ele vai ter aquele foco analgésico imediato, porque ele não vai resolver. Então, ele pode ajudar no conforto, permitir o movimento, mas ele às vezes não muda muita coisa da evolução da doença. Então, é lógico, todas as coisas que a gente tem de meio físico, que a gente fala tecnicamente, mas usar fotobiomodulação laser, né, eletroterapia, elas são instrumentos excelentes. Quando a gente vai olhar os trabalhos científicos, fala, não faz diferença, porque ele não olhou aquele foco, porque, na verdade, ele não muda a evolução, ele dá mais conforto naquele momento. Para você atuar com outros recursos que vão mudar a evolução, ele é a ponte, né? Ele então, não é só esse recurso sozinho. Existem um monte de pontes possíveis, né? Quer dizer, a gente
pode meditar, a gente pode fazer massagem, a gente pode fazer acupuntura, mas se isso não tiver integrado dentro de uma lógica... Faz Não parte vai de um fazer. processo, né, inteiro. Não vai funcionar. Então é isso. Expor de maneira regrada, planejada a uma dor para a pessoa se dessensibilizar faz parte do tratamento. Você não pode prometer para a criança que ela vai tomar vacina e não vai ter picadinha. Não dá. Não tem jeito. Mas hoje em dia você pode colocar lá a abelhinha que sensibiliza e aliviar um pouco. Exatamente. Porque... Então, assim, tem recursos para fazer isso, mas assim, a pessoa que está com dor, às vezes até desenvolve essa fobia de movimento, esse medo. Mas assim, isso tem que ser levado em conta, mas assim, todas aquelas coisas que são gostosinhas, tal, que fazem, às vezes não vão mudar. Então, quer dizer, passar por esse processo. O passivo não vai mudar, né? Então, é o passivo. As atividades todas muito passivas, exatamente esse o nome, para quem sofre de dor. O problema é que o passivo ele é mais fácil. Exatamente. Ele é mais fácil, ele é mais confortável. Ele é mais gostoso de aceitar, né? Ele é mais confortável. Eu vou fazer uma eletroestimulação e vai resolver a minha dor. Aí ele é mais fácil de aceitar. E vai fazer parte, acho que, do tratamento em alguma fase. Mas não vai ser isolado. Isolado, e a gente, não vai transformar. E a gente orientar isso desde o início. Né? Olha, eu estou utilizando esse recurso para te trazer mais conforto neste momento, para a gente atuar com essa exposição gradual a um determinado movimento, para a gente fazer uma desensibilização assim. Ou para te facilitar realizar o exercício, Exato. que aí a gente vai aumentando o exercício com o uso disso como a ponte, como o doutor... E aí você chegar lá e diminuir esse quadro. E a gente, quando está passando por qualquer transformação ou condicionamento, transformação física, tem isso, né? Na academia você quer emagrecer, ou você quer ficar mais forte. É um processo. É um processo. E mesmo assim, tem um dia que você vai fazer um pouquinho a mais, vai ficar doloridinho no dia. Assim, é normal, é natural do processo você ir encontrando essas medidas, né? E tem dia que você se sente melhor e mais disposto, mais tolerante a um determinado estímulo. Tem dia que a sua tolerância está muito baixa, porque você tem outras coisas acontecendo. E também entender isso, não achar que tá tudo perdido, né? Hoje eu acordei com mais... Nossa, minha dor tá pior, e aí tá tudo perdido. Não, calma, é só um dia. Mas isso é uma coisa também que é mais novo, né? Apesar de ser falado da medicina, dessa coisa de que o repouso é nocivo, né? E o passivo, ele pode ainda ser confortável, mas ele também é nocivo se só feito ele. Se não estiver dentro de um contexto. O que eu brinco às vezes é que o paciente tem que ser ativo. Ele tem que participar do processo, ele tem que ser ativo na informação, na sua observação. Então, eu não vou ser a solução para o seu problema, eu vou ser um facilitador. Eu vou participar do processo, eu vou te ajudar. Mas você vai ter que ser ativo no processo, porque senão você não sai do quadro de dor muitas vezes. Né? E aproveitando, é importante lembrar que repouso não é igual a descanso. Sim. Porque muitas vezes você está dizendo para o teu paciente, olha, é importante você descansar, porque o sono pode mudar o teu quadro de dor, o sono pode mudar o teu bem-estar. A sua alimentação pode mudar tudo isso. Entende que ele só precisa não fazer nada. E aí ele vai fazer nada no mesmo ritmo alucinado de trabalho e outras coisas, ou demandas mentais e emocionais, e ele não descansou, ele não dormiu mais, ele não se recuperou, ele não teve um sono restaurador. Ou seja, esse repouso literalmente não serviu para nada, né? A não ser piorar um quadro de sedentarismo e de imobilismo e de tudo mais, né? Então, assim, às vezes as pessoas não entendem que repouso e descanso, né, não são a mesma coisa. E até a questão quando acho que nessa composição de ser ativo, também cuidar de você no sentido da alimentação, porque se você engorda, você perde. É uma engrenagem, que ela sai um pouquinho fora, você perde isso. Então, acho que é um processo, né? O mundo do sonho para todos nós, né? Sim, porque a gente que também trabalha... com o equilíbrio, né? Que na teoria é incrível. Ele resolve tudo, né? Eu acho que ainda tem pessoas que conseguem... Sim, eu fico analisando como teórica, como observadora para minha vida também, né? E eu acho que a gente está aqui para evoluir. Que, assim, quais são as pessoas que têm essa capacidade mais próxima? Eu acho que ela tem muito a colocação do limite que é dela, assim, olha, isso aqui não dá para mim,
eu acho que ela tem uma rotina onde ela cuida dela na alimentação, na saúde, no exercício, na yoga, que eu acho que ajuda. Então, assim, ou na meditação, aonde é que ela encontra com o eu dela, assim, com a espiritualidade e se cuida, né? Então, acho que a gente tem que tratar corpo, mente, alma e tudo junto para que você possa... olhar biopsicossocial da dor. Isso, né? Mas... e também já vivi alguns processos de dor até comigo e vivo, vamos dizer assim, que acho que às vezes você cuida disso, mas não cuida dessa parte, você cuida da outra. Então não tem como. Para equacionar, você tem que cuidar um pouquinho de cada parte, senão não equaciona, né? Isso também é um outro... difícil. Mas acho que a mensagem equilibrar os pratos para quem está sofrendo de dor, uma dor crônica, uma dor muito intensa, que tem saída. Isso, que hoje tem saída, né? Esse é o primeiro assim, ponto. Hoje a gente tem muito recurso, mas assim, não é um só, não existe um resultado, um tratamento milagroso. Que também é um processo que funciona para todo mundo. Exatamente. Né? Então, sempre que você for exposto a algum tratamento novo, desconhecido, que cura todo mundo, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa errada nesse anúncio. Então, aí, é isso. Assim, não tem, infelizmente, não tem nenhum tratamento que serve para todo mundo e as coisas são particularizadas. Para coisas muito complicadas, existem várias soluções conjuntas. Então, é um conjunto de coisas que vai ajudar, não vai ter uma só. Então, a primeira coisa é tirar essa expectativa mágica, não perder a esperança, porque isso também é ruim, né? Mas entender que é um processo, que não é uma coisa de uma hora para outra, que tem que encontrar um mecanismo que vai ser um monte de coisinhas que vão ajudar e que várias coisinhas vão ajudar a ele conseguir se movimentar, porque a gente não vai tratar de dor sem movimento, né? Então, e aí vai ser um pouquinho, pode ser a medicação, a infiltração, a eletroterapia, o que seja, mas vai ter que ter um movimento ali no meio, se tornar mais ativo, e outras coisas que envolverão a autopercepção, o autocuidado. O indivíduo ser ativo, né? Nesse processo. Exatamente. Né? Olha, eu sou o protagonista aqui, exatamente. Né? Ele não pode não ser o protagonista da própria situação. Né? E o reconhecimento do limite, porque a saúde, a medicina principalmente, né, sempre tem e vem mudando com essa questão da humanização, né, da pessoa ser protagonista da sua história. Então, assim, se é uma pessoa que está consciente dos riscos e benefícios que ela tem com aquela atitude, e ela está orientada, e ela tomou uma decisão consciente do que é nocivo para ela ou não, e ela preferiu, ela está responsável por isso. Então, aí tem um limite da equipe, um limite da sua ação. Né? Mas é isso, quer dizer, você tem que se apropriar, né? Então, aquela coisinha, né, às vezes da pessoa, né, que ainda a gente vive nessas dinâmicas que hoje estão menos comuns, mas assim, do senhorzinho que era cuidado pela esposa e ela que é a cuidadora dele. Ele chega para mim e fala assim, que remédio toma? Ele faz assim para a esposa. Né? Falou, olha, o senhor, o remédio é seu, né? O senhor tem que saber no mínimo os nomes, né? Se essa colocar pessoa não a minha tiver... vida na mão do outro, né? Então, ele que vai resolver. Tudo bem, tem outras coisas envolvidas, mas é isso, quer dizer, só para dar o exemplo... O máximo possível essa pessoa está ali no papel de protagonista. Dizer, exatamente, a pessoa tem que assumir o seu cuidado, porque também sem isso a gente não consegue ter progressão. Eu acho que pro profissional da reabilitação também que estiver aqui escutando esse bate-papo, acho que recados importantes, né? Então, como vocês dois colocaram a todo momento, uma boa escuta. Em primeiro lugar, assim, não tem como a gente trabalhar com a queixa de dor se a gente não tiver uma boa escuta. Uma boa observação, né? Então, você também... você tem o conhecimento técnico, mas não achar que o seu conhecimento técnico é maior do que a queixa do indivíduo, né? Acho que ter esse cuidado. E entender o contexto dessa pessoa. Porque se você não entender o contexto dessa pessoa, você não vai entender de verdade aquela queixa de dor, né? E aí você vai estar atuando na ponta do iceberg, assim, né? Todos os dias secando gelo ali. Você tá todo dia sequei um pouquinho do gelo hoje, eu sequei um pouquinho do gelo amanhã. Sendo que é muito maior do que isso e você não vai... E reconhecer os teus limites profissionais. Olha, eu como fisioterapeuta, eu consigo agregar até aqui, mas se a gente não tiver a parceria de um fisiatra, de um terapeuta ocupacional, de um psicólogo, enfim, eu não consigo te oferecer mais do que isso. Vamos buscar esse programa multidisciplinar, porque eu acho que também é reconhecer que como profissional tem um limite do que a gente pode fazer, né? Do que a gente pode proporcionar. Eu acho que é
não sei, eu acho que é um bom resumo do que a gente falou até aqui. E acho assim, eu queria reforçar isso. Assim, hoje a gente tem, felizmente, né, muita comunicação, muita informação, e acho um desafio novo da gente é selecionar a informação que a gente recebe, né? Que é o mais difícil. Às vezes, para uma pessoa leiga, ou uma pessoa que às vezes é menos experiente, tal, ou que é profissional de saúde, selecionar o que houve e o que é possível. Quando você trata de coisas que são limitantes, ou são difíceis, são complexas, você fica sempre tentado a tentar novas coisas. Então, criar uma expectativa de que isso vai ser, provavelmente que vai resolver tudo. Primeiro, assim, acho que como profissional, você não pode duvidar de nada. Tudo que eu ouço, as coisas mais estranhas, eu tento ouvir, ver, saber, respeitar. Tem essa questão do limite de cada um. Tem a questão das crenças de cada um também. Mas ter muito cuidado também, porque tem gente que se aproveita dessa situação de limite, né? Para propor coisas que são de interesse puramente financeiro. Eu estou falando isso porque assim, é uma coisa que a gente vê muito corriqueiramente. Então, acho que a gente tem que se preocupar. Tem muitos recursos diferentes que podem ser usados juntos ou separados e são diferentes, às vezes, de uma pessoa para outra. Então, quando a gente ouve, principalmente, acho que esse é o recado principal, é alguma coisa que cura tudo, ou que melhora tudo. A promessa do 100%, já fica com o pé atrás, né? Exatamente, quer dizer, tem tanta coisa nova. Ainda não tem. Tem tanta coisa nova. Não tem milagre, né? Muita coisa nova aparecendo, todo dia a ciência evolui, mas ela tem a sua velocidade da segurança, né? De não causar uma lesão, de não causar uma enganação para as pessoas, que precisa ser respeitado. E a questão também da personalização, né? Porque você tem uma vasta gama de coisas, de recursos, mas se você não olhar caso a caso, às vezes você vai fazer tudo e não vai funcionar. Então, assim... Agora a gente começou com coisas novas que são muito boas, por exemplo, para falar de que é a medicina canabinoide, o uso dos derivados de cannabis, que é um conhecimento vasto, quer dizer, a gente sabe da parte... Né? Bioquímica no corpo, dos excelentes potenciais que tem, mas que ainda estão em ensaios pré-clínicos. A gente não tem um estudo bem controlado. Isso não quer dizer que a gente não possa tentar, mas assim, tem que guardar a expectativa do tempo de testar tudo isso, né? E não ter essa expectativa, porque senão, às vezes, lá no Hospital das Clínicas que eu trabalho, antigamente a gente vinha do metrô e tinha um camelô que punha assim no chão um monte de saquinho de erva, sabe? Assim, todos os chás possíveis. Aí tinha aquela plaquinha assim, cura reumatismo, depressão, espinhela caída. Porque aí pode ter uma coisa muito mais refinada que isso lá no Instagram, mas no fundo é a mesma coisa. Então a gente tem que tomar cuidado. Então, quer dizer, tem que saber, tem que perguntar, tire dúvidas. Se ficar com dúvida, pergunte para mais de uma pessoa. Isso não quer dizer que não funcione. Eu tenho prescrito canabidiol em alguns casos, mas assim, não é uma solução mágica para todo mundo. Neuromodulação, que é outra coisa super legal que a gente tem feito hoje, que é atuar através de uma estimulação eletromagnética ou elétrica diretamente nos centros de inibição de dor ou da parte motora, uma coisa que eu sou super entusiasmado, uma coisa que vem mostrando o resultado, mas que a gente tem que ver para todo mundo. Então, é isso, a gente tem muito recurso, não desista. E o indivíduo com dor, ele tá vulnerável, porque, poxa, é óbvio, se você tem dor, você quer sair você quer sair dessa situação, né? Então, ele tá mais suscetível a uma promessa de algo que vai ser milagroso, né? Assim, mas assim, que as pessoas estão preocupadas com isso, né? Isso virou uma preocupação. Tem gente séria que está preocupada e que vai poder ajudar. Tem muito recurso para poder ajudar. Tem só que escolher e ir testando, porque o processo não é, infelizmente, às vezes não é tão rápido quanto a gente queria, mas ele é sempre possível, né? E quando a gente não tem tudo isso, ainda tem a equipe de neurocirurgia funcional, que tem um monte de recursos mais invasivos, mas que funcionam. Então, é isso, é se cercar de gente que te ouça, né? Ou que tem experiência com aquilo que está fazendo e possa escolher qual que é o melhor tratamento para você. Te ajudar, né, nesse processo. E tomar cuidado com isso, quer dizer, às vezes investir uma coisa, né?
principalmente essas coisas geralmente que são muito milagrosas, geralmente não são muito baratas, né? Às vezes, se investir um monte de dinheiro numa coisa duvidosa, tem que tomar cuidado. Isso também gera uma decepção, né? Porque você investiu, gastou o que você tinha. E aí você chega lá, se frustra e você acredita que se aquele milagre não funcionou para você, nada mais vai funcionar. Se eu gastei o máximo de dinheiro, nada mais isso, nada então, mais. E às vezes é isso. Às vezes uma coisa muito mais tradicional, que, por exemplo, que às vezes a pessoa tem muita resistência de, por exemplo, ir no psicólogo. Né? Quantos pacientes vocês já atenderam que precisavam de psicoterapia porque tinham coisas internas da sua história, não da história da sua doença. Tem um preconceito em tem um relação super preconceito. a isso. Eu não sou louco, eu não sou isso. Que não tem isso nada é mimimi. a ver. Então, e nem experimento, às vezes, um recurso que é muito mais estudado, muito mais sedimentado. Financeiramente viável. Muito mais viável financeiramente. E que, às vezes, a gente, por preconceito, não experimenta. Né? Então, essa coisa da saúde mental, graças a Deus, o mundo vem melhorando nesse sentido. É super importante, ainda mais quando você tem uma coisa que te incomoda, sei lá, às vezes 24 horas por dia. Não é normal você não ter uma reação emocional em relação a isso. Né? Não que o emocional e aquilo que está cause te isso. limitando não tenha um fator emocional também uma influenciando. Né? Em todos os sentidos. Quer dizer, eu estou falando aqui do psicólogo, mas em todos os sentidos. Essa coisa que falar, né? Repousa, eu continuo trabalhando que nem um louco, e eu continuo não dormindo, e eu continuo não comendo bem. Tipo, adiantou do quê, né? Eu tô repousando aqui nessa vida louca que é o mundo virtual só, né? Gente, é um papo que dá pra gente ficar aqui por horas, ainda mais nós três, assim, né? A gente começou achando que ia ser super rápido, mas é um prazer estar aqui com vocês. É um prazer sempre dividir a vida profissional e outras, né, situações que nós temos pessoais e experiências. Grande admiração pelo trabalho de vocês que eu tenho, pelas pessoas que são. Muito obrigada mesmo pela essa oportunidade desse bate-papo, que eu tenho certeza que pode acrescentar muito na vida das pessoas e de uma forma tão leve. E que a gente possa ter a oportunidade de próximos bate-papos, que agora eu acho que vocês vão ficar mais animados para fazer os podcasts. Mas muito obrigada mesmo, viu? Muito obrigada. Bom, pessoal, então foi esse o nosso episódio de podcast. Voltamos para mais episódios. Não esqueça de se inscrever aqui no canal e acompanhar aqui o nosso trabalho. Até a mais.